revolution somehow. And love explode and bring the dead to life. A love so bold to bring a revolution somehow. Now I'm lost in your freedom, and this world I'll overcome. My God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. He's roaring like a lion. Let hope arise and make the darkness hide. My faith is dead, I need a resurrection somehow. Now I'm lost in your freedom, and this world I'll overcome. My God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. He's roaring like a lion. He's roaring. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. My God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. He's roaring like a lion. He's roaring like a lion. Such a new world, the lost will be found. The freedom we live is one we cry out. Carry the cross, you died and rose again. My God, I'll only ever give my all. You send son, heaven to earth. Live us all, it's eternally hurt. I think it's true, and all I found is you. My God, I'll only ever give my all. The Jesus, wherever for your name, will never be ashamed of you. I praise you, know we are today. Take it up, take it up. Graça e paz, queridos. Nós estamos iniciando mais um culto nesse domingo especial. Queremos louvar ao Senhor porque Ele tem sido grande em nossas vidas, porque
Ele tem sido verdadeiro todos os dias e estamos celebrando a vida todos os dias, né? Que o Senhor tem nos dado, em família, glorificando o nome do Senhor. Eu quero fazer uma oração nesse momento, entregando ao Senhor as nossas vidas, entregando cada família que está em casa assistindo esse culto, e que nessa noite nós possamos tocar na presença do Senhor com os nossos louvores e realmente engrandecê-lo, porque Ele tem sido um Deus presente em nossas vidas todos os dias. Então vamos falar com o Senhor em oração. Coloca a tua vida, o teu coração na presença de Deus neste momento e adore ao Senhor realmente em espírito e em verdade. Deus maravilhoso, nós bendizemos o teu nome, Pai, porque tu tens sido um Deus real, um Deus presente em nossas vidas. E nessa noite nós estamos aqui para glorificar o teu nome. Nós estamos aqui para celebrar a vida que o Senhor tem nos dado, Senhor, para celebrar o livramento, para celebrar, Senhor Deus, a tua fidelidade e misericórdia em nossas vidas. Aceita esse culto, Senhor Deus, como louvor e adoração ao teu nome, e abençoa cada vida, cada família que está assistindo esse culto. Senhor, toca com o teu poder, com a tua grandeza, Senhor. Que seja uma noite de restauração, uma noite de vida para cada família, para cada lar, que a tua paz, que excede todo entendimento, possa guardar os nossos corações em ti, Senhor. Nós louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler o Salmo, capítulo 100, versículo 1 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez seu povo e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o, bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Amém? Vamos louvar o Senhor com esse cântico alegre, né? Que diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Eu gostaria que você que está em casa também cantasse, né? Batesse palma, né? E louvasse ao Senhor com alegria nessa noite aí, para a honra e glória do Senhor. Amém, queridos? Amém. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, Porque o Senhor é bom, e é eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, Porque o Senhor é bom e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Amém? Louvado seja o Senhor. Eu quero ler um outro texto da palavra de Deus que mostra o momento exato em que o povo de Israel estava diante do mar e os exércitos de Faraó estavam se aproximando, perseguindo, né, para matar, para destruir. E o povo se viu numa situação onde eles não tinham o que fazer, né? Então eles ficaram com medo
ficaram desesperados. E muitas vezes, amados, nós temos passado por momentos das nossas vidas, por lutas, por dificuldades, por situações que parece que nós não vamos conseguir. Mas louvado seja Deus, porque Deus sempre estará conosco, amados. Deus nunca vai nos deixar, Deus sempre vai vir com a sua provisão. Não precisamos ficar preocupados em saber o que Deus vai fazer. Temos apenas que crer que Deus virá realmente com a sua bênção, com a sua provisão, trazendo-nos a defesa que nós precisamos, trazendo-nos a força, trazendo-nos a paz que nos é necessária. Eu vou ler um texto da palavra do Senhor, se encontra no livro de Êxodo, para que nós possamos nessa noite meditar a respeito da palavra do Senhor. Diz assim, aqui no capítulo 14, no versículo 9: os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e os seus exércitos, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. No versículo 15, Deus diz a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Deus sempre vem na hora certa com a sua provisão. Eles tinham na frente deles o mar, e atrás eles tinham o Faraó e os seus exércitos. E Deus mandou eles seguirem em frente, né? Que o mar teria que se abrir. Então, meu amado, nessa noite, se de repente a tua vida está difícil, você está angustiado, o Senhor diz para você marchar, confiar nele e romper em fé, para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais.
realmente você possa estar todos os dias rompendo em fé, né? Marchando em frente, sem medo, sem temer, porque o Senhor Deus é contigo todos os dias. Nós louvamos e bendizemos ao Senhor por podermos em família glorificar esse Deus que tem sido um Deus tão vivo, tão presente nas nossas vidas. Que o Senhor Deus abençoe. O pastor Edivaldo está com a palavra nesse momento para nos trazer a comida vinda da mesa de Deus para alimentar as nossas almas. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês, por esse momento importante na casa do Senhor, onde nós vamos mencionar aqui, falar da palavra de Deus, né, da importância da palavra de Deus nas nossas vidas. E eu quero agradecer, né, e parabenizar a todas as mamães, né, dessa data importante nas suas vidas. Que Deus abençoe ricamente a vocês, que dê sabedoria cada dia para conduzir a sua casa, conduzir a sua família, conduzir os seus filhos. Sabemos da importância que vocês têm nessa terra, né, para o desenvolvimento, para o crescimento, né, para a permanência, né, do crescimento da raça humana nessa terra. Sabemos que dependem muito das mamães, né? Então quero agradecer a Deus por suas vidas e que Deus lhes dê sabedoria a cada dia para conduzir realmente a sua casa com a direção do Senhor. Amém? Deus abençoe vocês e creio que em breve estaremos nos reunindo novamente na casa do Senhor. Sabemos que na data de hoje, se estivéssemos aqui, hoje seria um grande dia de festa aqui na igreja, né? Por conta da presença das mamães, das homenagens, né? Dos filhos, dos netos, e sempre foi um momento muito especial na nossa igreja, essa data. Mas, devido à situação em que nós estamos no momento, não foi possível, né? Não está sendo possível realizar como nós realizávamos antes, mas eu creio em nome de Jesus que em breve, né? Acredito que na próxima data, né, como esta, onde celebra o Dia das Mamães, é bem provável, né, bem possível que consigamos fazer nos moldes como fazíamos antes. Eu creio em nome de Jesus que essa oportunidade, eu creio que vai ser nos dada, né? Mas seguimos aí firmes e perseverantes, e aquilo que Deus preparar para cada um de nós está preparado, e a gente tem que enfrentar, né, e lidar com as situações, né? Então eu creio que Deus tem nos fortalecido e tem nos dado condições de, mesmo diante de toda essa situação, continuarmos aí ouvindo a sua palavra, continuarmos seguindo o seu caminho, né? Porque é o que Deus espera de cada um de nós, que independente da situação, das circunstâncias, que a gente consiga prosseguir, né? Esse é o objetivo, né, do cristão aqui nessa terra, que é prosseguir para o alvo, que é Jesus, né? Independente da situação em que está se passando, né? Mas eu creio em nome de Jesus que as coisas vão mudar e haverá oportunidades de nós nos reunirmos como reunimos antes e celebrarmos as datas importantes, né, tanto da igreja como da família, em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma leitura hoje no livro de 1 Samuel, capítulo 1, onde nós vamos também falar de uma mãe, né, que teve um papel importante na história, né, no desenvolvimento de Israel. E vamos falar de Ana, né, essa mulher que enfrentou ali, né, no seu casamento, uma certa dificuldade, pois ela era estéril, né? E Eucana, seu marido, tinha duas mulheres, né? Penina e Ana.
Penina tinha seus filhos, porém Ana, ela era estéril e isso a amargurava muito, né? E também era muito humilhada por Penina, que debochava da sua situação, né? Então Ana sofria muito por essa situação, né? Seu marido, muito compreensivo, não cobrava a ela o fato dela não ter te dado filhos, mas ela se sentia, né, humilhada. E nós sabemos que, não só na cultura de Israel, mas no geral, as mulheres têm esse desejo, né, de ter um filho. E para eles era algo muito importante, né? Se perpetuava ali, né, a sua linhagem, e era algo realmente que trazia para eles muita alegria, era uma recompensa, né, pelo seu esforço, pelo seu trabalho, ter seus filhos, né? E Ana não tinha seus filhos e por isso vivia nessa situação, né? Nós vamos ler aqui 1 Samuel, capítulo 1, e vamos falar aqui da condição do seu marido, né, que diz aqui, capítulo 1, versículo 4, fala assim: E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, Ana dava uma porção excelente, porquanto ele a amava. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre, ou seja, ela era estéril. E sua competidora excessivamente irritava, para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Assim fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Por que choras? E por que não comes? E por que estás de mal, ou está mal o teu coração? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Então, o seu marido não cobrava o fato dela não ter filhos, e muito pelo contrário, ele ainda procurava agradá-la, né? Procurava, de alguma maneira, aliviar aquela dor dela. Então, ele sempre preparava o melhor para ela, né? E até se colocou aqui: olha, não precisa, né? Eu não sou, por exemplo, a minha presença não é suficiente, não vale mais do que 10 filhos, né? Então ele procurava de alguma maneira não colocar sobre os seus ombros este peso, mas ela se sentia muito incomodada e era provocada, né, pela Penina, que tinha seus filhos, né? Aqui nós não temos a relação deles, né, não, seus nomes, nem a quantidade, mas eram filhos e filhas, né? Então, era um número considerável, né? E mesmo que tivesse apenas um, já tinha um filho, né? Já era o suficiente para ela zombar da situação de Ana, né? E aqui diz: Então Ana se levantou, depois de comer e beber em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor eu darei por todos os dias da sua vida,
e sobre a sua cabeça não passará navalha. Né? Então, Ana, ela muito amargurada, né? Muito abatida, triste, né? Ela orava ao Senhor. E o ponto que eu gostaria que os irmãos atendessem aqui é justamente nessa situação, né? Porque ela estava vivendo uma situação que para ela era muito difícil, né? Muito difícil. Tanto é que aqui a palavra de Deus diz que ela chorava muito, estava muito amargurada. Porém, ela colocou essa situação diante do Senhor, né? Ela orou ao Senhor, ela abriu seu coração diante de Deus, falando a Ele exatamente aquilo que ela estava sentindo, né? E qual era a sua real necessidade. Ela necessitava de ter um filho, né? E até faz um voto dizendo: se o Senhor me der, se o Senhor se lembrar de mim, eu o darei, né? Esse menino servirá ao Senhor todos os dias da sua vida, né? E sobre a sua cabeça não passará a navalha, ou seja, ele não cortará os cabelos, né? Em sinal de um voto. E ela fez então essa oração ao Senhor, né? Ali insistentemente. E o que acontece, meus amados irmãos? Às vezes, diante das nossas dificuldades, das situações, das ansiedades, das coisas até impossíveis, né? Porque a gente sabe que para uma pessoa que é estéril, né? Que tem essa deficiência, só um milagre realmente para que aquilo venha a ser revertido, né? Se nos dias de hoje, com toda a tecnologia, né, com todo o avanço da ciência, ainda é uma situação complicadíssima, né, praticamente impossível de resolver, né, se acaba se recorrendo à inseminação artificial, enfim, a muitas outras coisas, porque realmente é algo complicado de se resolver. Imagine-se naquela época, né? Então não tinha saída, né? Não tinha uma pessoa que era estéril e pronto, né? Só mesmo uma intervenção de Deus para que aquela situação fosse mudada, né? Então, Ana ora ao Senhor e coloca diante dele essa sua necessidade e a confiança que Deus poderia reverter aquele quadro, né? E o que nós vemos muito, não só naquela época, mas em todas as épocas, né? Quando as pessoas estão no momento de aflição, no momento de angústia, às vezes deixa de clamar ao Senhor, porque não acredita, né? Ou não tem fé que aquilo possa ser resolvido, ou porque a sua situação é tão difícil que a pessoa acha: não, Deus não vai intervir nessa situação, né? Deus não vai se preocupar com essa situação, quando não é verdade. Deus, ele está atento a todas e qualquer necessidade dos seus filhos, né? E aqui nós vemos o poder, né? A importância da oração, né? Dentro de qualquer situação, seja ela uma situação simples, seja uma situação grave, né? Nós estamos vivendo, por exemplo, hoje uma situação grave, onde pessoas têm morrido, né? E não importa a idade, não importa a sua situação financeira, se é rico, se é pobre, não importa. É uma situação em que tem se atingido a todos e uns têm se curado e outros têm morrido, né? E a gente vê que é um momento difícil para todos, né? E que é importante, meus amados irmãos, que nós, que a igreja, continue orando, continue intercedendo, continue colocando diante de Deus a sua aflição, né? Se você tem um ente querido, né, que está enfermo, ou você mesmo está enfermo, ore ao Senhor, né? Confie nele, coloque diante dele a sua necessidade, não desista, porque muitas vezes as circunstâncias, a humilhação, né, o medo, faz com que as pessoas desistam, né? E é por isso que se tem muitos casos, né, de suicídio, de depressão, né? Porque as pessoas
acabam se entregando e desistindo de seguir, de lutar, de perseverar, mas principalmente de orar, de colocar aquela situação nas mãos de quem realmente pode resolver. Porque Deus pode todas as coisas. Ele tem condições de fazer tudo isso. Então, a oração é algo importante. E devemos fazê-las em todas e qualquer circunstâncias. Em momentos bons, mas também em momentos ruins. Em momentos de alegria e em momentos de tristeza. Aqui Ana estava extremamente amargurada. E às vezes a pessoa, quando está nessa situação, muitas vezes ela não quer orar. Ela acha que não tem forças para isso. Aqui diz que Ana, ela orava. Ela colocou diante de Deus a sua necessidade. E aqui não é o seguinte, deixa eu só achar aqui o versículo, aonde, aqui, e voltou, o voto dizendo ao Senhor dos Exércitos, se benignamente atenderes à aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. E sucedeu que, perseverando ela em oração perante o Senhor, então ela fez esse voto diante de Deus, colocou ali a sua necessidade e perseverou. Ou seja, ela continuou orando, continuou falando, continuou suplicando diante de Deus, mesmo dentro daquele quadro difícil de angústia que ela estava passando. E diz assim, Eli fez atenção, o sacerdote que estava sentado na cadeira lá, ele fez atenção à sua boca. Ele ficou observando aquela mulher ali orando, mas na mente dele, como ela estava muito angustiada, devia estar com o semblante bem descaído, ele ficou olhando aquela mulher e, na verdade, ele achou aqui que ela estava passando mal, que ela não estava bem, que diz assim, porquanto Ana em seu coração falava, mas só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli teve por embriagada. Então ele olhou para aquela mulher, naquela situação, ali mexendo com os lábios, como quem estava falando sozinho, e ele imaginou que ela estava bêbada. Tanto é que ele disse o seguinte, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te do vinho. Porém Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho e nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado minha alma perante o Senhor. Então ela explica, olha, Senhor, eu não bebo, não tenho o hábito, não bebo vinho, nem bebida fermentada, porém a minha situação é uma situação de tribulação. Diz que eu estou atribulado. Então era uma situação difícil. Uma situação desesperadora para aquela mulher. Mas ela lançou sobre o Senhor a sua situação. Lançou sobre o Senhor o seu desespero. E ela explica aqui ao sacerdote que ela não estava embriagada, mas sim aflita e atribulada. E, meus amados irmãos, dentro dessa situação, aquela mulher, até confundida, com alguém que estava bêbado, e até repreendida por aquela situação, mas mesmo assim, ela continuou perseverante, continuou orando, explicou para o sacerdote aquilo que ela estava necessitando, ou seja, estou aqui aflita, amargurada, pedindo ao Senhor uma solução para esse problema que eu estou enfrentando. Então,
após explicar ali a sua situação, aqui diz: então Eli, respondeu Eli e disse: vá em paz, Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Não, então ele despede aquela mulher e fala que o Deus de Israel, então, conceda a ela aquilo que ela pediu. Então, ela se levanta, aqui diz, e se levantaram de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e vieram para a sua casa em Ramá. Então, ali, ela sai da presença ali do Senhor, ali naquele lugar, onde eles iam de ano em ano oferecer ali sacrifício, volta para a sua casa e continua ali na expectativa, na perseverança, para que essa bênção poderia acontecer na sua vida, para que esse milagre pudesse acontecer. E no versículo 20 do mesmo capítulo diz assim: e sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e o chamou seu nome Samuel, que quer dizer ela, eu tenho pedido ao Senhor. Então, passado algum tempo, a palavra de Deus não nos diz quanto tempo, mas passou-se um tempo após aquela oração. E aqui diz que então ela concebeu e deu à luz a um filho, a qual ela deu o nome de Samuel. Em agradecimento ao Senhor, ela colocou esse nome, O Senhor, como diz aqui, o Senhor se lembrou de mim, Ou eu tenho pedido ao Senhor. Então, meus amados irmãos, a gente vê aqui nessa situação, nessa narrativa, a importância da oração. A importância de estarmos colocando diante de Deus a nossa necessidade, de perseverar e aguardar, confiar em Deus. Porque aqui passaram-se um tempo, não sei quanto tempo, mas passou-se um tempo. Mas não foi também tanto tempo, Tanto é que logo eles voltam para oferecer sacrifício novamente à casa do Senhor, e ela chega para o sacerdote e diz: olha, eu sou aquela mulher a qual o Senhor havia conversado comigo, eu lhe expliquei que não estava embriagada, mas que eu tinha uma necessidade diante do Senhor, e o Senhor me despediu, e o Senhor concedeu aquela bênção que eu havia pedido. Então não foi assim tanto tempo, mas passou-se um tempo. E mais a bênção foi alcançada, meus amados irmãos. Um milagre aconteceu na vida dela. Nós vemos o mesmo acontecendo também com Abraão e Sara, E a gente vê que Sara demorou muito tempo para ter o seu filho. Mas a Deus havia feito uma promessa para Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Então aquela promessa se cumpriu, mesmo tendo passado muito tempo, muitos anos, mas aquilo se concretizou, mostrando que a palavra de Deus, que aquilo que Deus fala, que a promessa de Deus, ela se cumpre nas nossas vidas. Então, meus amados irmãos, sabemos de tudo que nós estamos passando, Não precisamos falar, a gente vê todos os dias, mas Deus é poderoso para reverter toda e qualquer situação, Para fazer com que a gente alcance a promessa que Deus deixou para a minha casa, para a sua casa, para a nossa família, E nos dá condição, nos dá sabedoria, Então aqui ele deu condições a Ana, deu sabedoria a Ana, deu firmeza a ela para perseverar, para suportar aquele período de humilhação, Porque, imagine, ela voltou para casa, seu marido, a outra esposa do seu marido, os filhos de Penina, Todos os filhos. Então, aquela competição ali continuou até que ela teve um filho, Então, você imagina, não foi fácil, mas ela creu e Deus concedeu o milagre, E ainda mais, ela ainda cumpriu com o voto, Porque ela ficou com o filho, com Samuel, até que ele desmamasse, até que ele tivesse condições de viver, distante dela, que ele não precisasse ali dos seus cuidados.
E assim se cumpriu, né? Passado o tempo, passado ali o período, né, que a criança precisava, né, da presença ali da mãe. Aqui diz na palavra do Senhor, ó, deixa eu achar aqui. Aqui, versículo 24. E havendo desmamado, levou consigo com 3 bezerros e uma efa de farinha e um odre de vinho e trouxe à casa do Senhor em Siló, a Siló. E era um menino ainda muito criança, né? Então, novinho ainda. Degolaram um bezerro e assim o trouxeram o menino a Eli. E ela disse: Ah, meu Senhor, viva a tua alma. Meu Senhor, eu sou aquela mulher que aqui estive contigo para orar ao Senhor, pois por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido. Pelo que também o Senhor eu entreguei, por todos os dias que viver. Pois ao Senhor foi pedido, e a ele adorou ali ao Senhor. Aqui então a gente vê Ana cumprindo com a sua promessa, né? Então, assim que o menino desmamou, eles voltaram lá em Siló, levaram a sua oferta, né, que eles levavam sempre para oferecer ao Senhor, né? Então levaram, fizeram a sua oferta. Ela chega diante de Eli, que era o sacerdote, apresenta o menino, explica a situação, fala: essa aqui era a petição que eu tinha feito naquela data ao Senhor, e o Senhor me concebeu. E aqui está ele, como eu havia prometido ao Senhor. Esse menino servirá ao Senhor todos os dias da sua vida, né? E esse menino, Samuel, que cresceu ali, né, na casa do Senhor, né, conhecendo ao Senhor, né, aprendendo a conhecer, né, a conhecer a Deus, né, através do sacerdote, apesar que Eli e seus filhos não eram bons exemplos, né, mas digamos que era o que tinha, né? Então, apesar de não serem bons exemplos, mas o Senhor foi trabalhando no coração de Samuel. E Samuel então cresce e se torna um grande sacerdote, né? Alguém extremamente usado por Deus. Então você vê, ela pediu uma criança ao Senhor, o Senhor concedeu a ela através da oração. Ela leva essa criança, entrega ao Senhor, como havia prometido. E essa criança cresce, né, se desenvolve e se torna um grande profeta do Senhor. Tanto é que ele foi o que ungiu o primeiro rei de Israel, que foi Saul, e posteriormente também a Davi. Então veja bem como essa criança teve ali um ministério muito importante naquele lugar, naquele povo, né? E tudo por conta da perseverança da sua mãe, que perseverou em oração para que ele viesse, né? Então, veja como as coisas acontecem, veja como a importância da oração, né? O poder da oração que reverte um quadro irreversível, né? Humanamente falando, mas para Deus não há dificuldade, para Deus não há impossível. Então Deus faz com que aquela mulher tenha uma criança. Ela cria aquele menino até uma certa data, depois ela entrega esse menino ao templo, né, para que ali ele fosse dedicado ao Senhor e ao trabalho do Senhor, né? Mas ela não o abandonou lá, né? Ela ia de tempos em tempos, levava roupa, né? Ela cuidou dele mesmo à distância, né? Então, ela criou bem o seu filho, né? Educou bem aquela criança. E nós vemos então o papel da mãe, a importância da mãe, da dedicação da mãe, do compromisso da mãe, né? Aqui a história começa com Ana, né? Nós sabemos do papel importante de Samuel, e como ele foi importante na história,
Mas começou pela sua mãe, né? Que teve fé, que acreditou, que suplicou na presença de Deus, mesmo diante de uma situação difícil, de angústia, de humilhação, mas ela coloca essa situação diante de Deus e Deus transforma aquela situação ruim de desprezo, né? Não pelo seu marido, mas pela segunda esposa dele, que menosprezava, que desprezava, que humilhava, porque ela era estéril. Mas Deus reverte a situação dela, ela se torna uma pessoa, um personagem importante também na história, tudo por conta da oração, né? Tudo por conta de apresentar diante de Deus a sua necessidade com um coração sincero, né? Falando ao Senhor o que realmente estava sentindo, o que realmente estava vivendo e que de fato qual era a sua necessidade, né? Então, meus amados irmãos, vamos perseverar, vamos colocar diante de Deus a nossa necessidade, coloque diante de Deus aquilo que você precisa, aquilo que você está passando, aquilo que você está sentindo, né? Qual é a sua aflição, e saiba que Deus é poderoso para reverter todo e qualquer quadro e fazer com que a gente suporte também, muitas vezes, aquela situação que nós estamos passando, né? Então, porque Deus sabe o propósito de todas as coisas. O importante é que nós confiemos nele e fiquemos firmes, né? Sabendo que Deus é Deus e está sobre todas as coisas. E nós vemos aqui, no capítulo 2, já encerrando, falando da oração de Ana, né? Do cântico de Ana, de como ela reconhece Deus na sua vida, né? Eu gostaria de fazer essa leitura, né? Para os irmãos verem como ela era grata ao Senhor e como ela tinha confiança nele, né? E seja assim no nosso coração. Aqui diz o capítulo 2, então orou Ana e disse, o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, e a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro em tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti. Rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras altíssimas e altivas, nem sábio, coisas árduas de vossa boca, porque o Senhor é Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os fartos se alugaram o pão, e cessaram os famintos. Até estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é quem tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desce ao esterco e exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória. Porque o Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os inimigos ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejam sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao rei e exaltará o poder do seu ungido. Amém. Então aqui nós vemos uma oração de alguém que está com seu coração realmente quebrantado na presença do Senhor, que confia nele e sabe exatamente o que Deus faz, né? Como Deus age e o propósito de Deus. Então, que em nome de Jesus, meus amados irmãos, que possamos ter esse coração grato, agradecido
E sabendo que Deus é que faz as coisas. É Deus que exalta, é Deus também que humilha. É Deus que levanta, é Deus que abaixa. Né? É Deus que enriquece, é Deus que empobrece. Então, tudo está nas mãos do Senhor. Então, confia nele. Né? A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, faça isso. Entregue o teu caminho ao Senhor, a sua vida ao Senhor. Confie nele e o mais ele fará na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Deus cubra a cada um com o seu manto de paz, de alegria. E que em nome de Jesus, que em breve possamos nos reunirmos na sua casa para nos alegrarmos e celebrarmos a vitória do Senhor. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Coloque aí diante de Deus, nesse momento, a sua necessidade, a sua aflição e também seu agradecimento. Né? Coloque aí diante dele a sua bênção, né? A sua vida, a sua casa, a sua família. Seja agradecido a Deus e saiba que Deus está olhando por você. Né? Deus não se esqueceu de você, como ele não se esqueceu de Ana. Né? Ele se lembrou dela e ela recebeu aquela grande bênção, né? Deixou de ser estéril, teve ali seu filho, teve a sua bênção, né? E eu creio em nome de Jesus que ela foi muito feliz. Amém? Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, por estarmos aqui, vivos aqui na tua presença, podendo ainda falar da sua palavra, falar dos seus feitos, mencionar aqui homens e mulheres que realizaram o seu trabalho, que creram na sua palavra. E hoje nós estamos aqui na mesma situação. Que possamos ver aqui nesse lugar, ó Deus, muitas Anas, né, muitos Abraãos, que possam crer realmente no Senhor e colocar diante do Senhor a sua necessidade. Porque sabemos que o Senhor tem ouvido, né? Seus ouvidos estão atentos, seus olhos estão atentos às orações que são feitas nesse lugar. Abençoe teu povo, concedendo a cada um uma semana de vitória, uma semana de bênção realmente na sua vida, de alcançar aquilo que necessita o Senhor, do seu cuidado, que o Senhor guarde essas mães tão importantes a Deus nas nossas vidas, nessa terra, que elas sejam a cada dia tocadas pelo teu Espírito Santo e sejam cheias de sabedoria para conduzir a tua casa, conduzir a tua obra. É que nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus amados irmãos, e que, em nome de Jesus, em breve possamos estar todos juntos aqui na casa do Senhor para louvá-lo e agradecer o seu nome. Até a próxima. Mãe, tenho tanta coisa pra dizer, nem sei como te agradecer. Quero expressar o meu amor por ti. Está guardado no meu coração as noites que ficaste em oração, intercedendo a Deus por um milagre. Ao me ver pela primeira vez, sorriu, chorou, agora eu sei. Nasceu ali um grande amor por mim. Mãe, você me ensinou a acreditar que o sonho pode se realizar. Não desistiu enquanto não acreditei em mim.
tanto amor por você. Mãe, quero tanto te surpreender. Será que um dia eu vou poder? Merece tudo que deseja ter. Mãe, difícil é ser como você. Você me ensinou a acreditar que o sonho pode se realizar. Não desistiu enquanto eu não acreditei em mim. Mãe, no meu coração tem a minha eterna gratidão. Oh, mãe, tenho tanto amor por você. Oh, mãe, o sonho pode se realizar. Não desistiu enquanto eu não acreditei em mim. Mãe, está guardado no meu coração. Tem a minha eterna gratidão. Oh, mãe, tenho tanto amor por você. Amor por você, mãe. Você merece muito mais que flores, joias e bombons. Você merece a lua, as estrelas, pois só você tem o dom de me amar com todo esse amor. Se preocupa, sabe como eu estou, cuida de mim na alegria ou na dor. Seu abraço é calor que me aquece no inverno. Seus conselhos me levaram pro caminho certo. Sua força sempre me encorajou. Em mim você sempre acreditou. Eu posso tentar, mas nunca vou pagar o que fez por me amar. Mãe, todo dia é seu dia. Se eu pudesse eu te daria um caminhão de flores e todas as cores, o céu inteiro e o mar. Todo dia é seu dia. Se eu pudesse eu escrevia em todos os lugares, pra todos olharem como eu amo te amar. Todo dia é seu dia. Se eu pudesse eu te daria um caminhão de flores de todas as cores, o céu inteiro e o mar. Todo dia é seu dia. Você merece muito mais que flores, joias e bombons. Você merece a lua, as estrelas, pois só você tem o dom de me amar com todo esse amor. Se preocupa, sabe como eu estou, cuida de mim na alegria ou na dor. Seu abraço é calor que me aquece no inverno. Seus conselhos me levaram pro caminho certo. Sua força sempre me encorajou. Em mim você sempre acreditou. Eu posso tentar, mas nunca vou pagar o que fez por me amar. Mãe, todo dia é seu dia. Se eu pudesse eu te daria um caminhão de flores de todas as cores, o céu inteiro e o mar. Todo dia é seu dia. Se eu pudesse eu escrevia em todos os lugares, pra todos olharem como eu amo te amar. Todo dia é seu dia.
te daria um caminhão de flores de todas as cores, o céu inteiro e o mar. Todo dia é seu dia, se eu pudesse eu lhe servir em todos os lugares, pra todos olharem como eu amo te amar. No inverno, seus conselhos me levaram pro caminho certo. Sua força sempre me encorajou. Em mim você sempre acreditou. Eu posso tentar, mas nunca vou pagar o que fez por me amar. Mãe, todo dia é seu dia, se eu pudesse eu te daria um caminhão de flores de todas as cores, o céu inteiro